Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu dileto e amado ouvinte internauta, que nos segue pelas rádios e pelo nosso canal. Inicio com você nossa caminhada para a Páscoa, nesta quarta-feira de cinzas, dia de jejum e de abstinência de carne. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa misericordiosa paixão remistes o mundo. Iniciemos assim este tempo santo, o tempo quaresmal. Um tempo forte de conversão, de silêncio interior, de retorno ao essencial. O tema que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira de cinzas é este: voltar ao essencial, rasgar o coração e recomeçar. Vamos fazer um propósito para esta quaresma de 1 ou 2 pontos. No seu interior, no seu coração, no seu silêncio, faça, eu também o farei, para que realmente esse itinerário quaresmal seja para nós um caminho de graça, de bênção, de conversão, de preparação para a morte, de preparação para Deus. A quaresma não é um tempo triste, mas um tempo sério. Não é um tempo de aparência, mas de verdade. Deus não quer gestos vazios, quer um coração que se deixa tocar. Eu ainda sou de um tempo que a quaresma era profundamente respeitada. Hoje vivemos, de certa forma, uma superficialidade nesse tempo, porque não há mais um respeito à igreja. Vocês imaginam quando o mundo islâmico vai começar o Ramadã? Muitas mensagens, todo aquele respeito. E os cristãos, e a Igreja Católica? Quando nós começamos a quaresma, é como se fosse qualquer um dia do ano e da semana. Mas eu te convido para que nós possamos mudar isso a partir de nós. Vamos valorizar nossa quaresma, vamos colocar a cruz em evidência dentro de casa, colocar lá uma estolinha roxa na cruz, no seu crucifixo, para lembrar, nós estamos no tempo da penitência, no tempo do silêncio, no tempo realmente da meditação de preparação à Páscoa do Senhor. São Leomagno, lá no século VI, dizia que a quaresma é um remédio oferecido por Deus para curar a alma. E é pura verdade. Nós somos chamados a nos deixar curar por Cristo nesse tempo quaresmal. Ocorre que todo remédio exige uma decisão. Não adianta começar bem e desistir no meio do caminho. Você começa a tomar o remédio hoje, mas amanhã não toma, retoma daqui 5 dias, então não vai ter um processo benéfico de cura. Também a quaresma, você precisa realmente acolher esse tempo com profundidade. E a palavra de Deus nos lembra que é necessário rasgar o coração e não as vestes. É a leitura do profeta Joel de hoje. Isso significa que Deus não se contenta com sinais meramente exteriores. Deus quer transformação interior. É dentro de nós. Deus quer transformação. Jejum, oração e esmola não são castigos. São caminhos de libertação quaresmal. É verdade que o jejum, a oração e a esmola é um preceito que nós devemos cumprir ao longo da vida, ao longo do ano, mas a quaresma evidencia para nós de maneira muito acentuada, muito forte, esses qualificativos espirituais.
porque são caminhos de libertação. O jejum educa o desejo, a oração educa o coração, a esmola educa o amor. Pensemos nisso, vamos repetir. O jejum educa o desejo, a oração educa o coração, a esmola educa o amor. Santo Agostinho dizia que o jejum sem caridade é apenas dieta. É verdade. A oração sem conversão é barulho. A esmola sem amor é vaidade. Veja a profundidade disso. É preciso repetir. Os santos nos ensinam muito. A oração sem conversão é barulho. A esmola sem amor é vaidade. E o jejum sem a caridade é dieta. Portanto, a Quaresma convida a mim e a você a tirar os excessos de palavras, de ruídos, de distrações, de orgulho. É tempo de simplificar para educar o nosso ouvido interior à escuta de Deus. Eu te sugiro a ir se libertando das músicas imundas. Baixe aí uma playlist de cantos gregorianos tradicionais da igreja para você ouvir suave dentro de casa, no seu carro quando você está em viagem. É preciso educar nosso interior, nossos ouvidos espirituais para a escuta de Deus. Deus quer falar e quer falar de maneira muito firme ao nosso coração. Deixe Deus falar. Mas para isso você precisa escutar. Quantas pessoas em nossos dias vivem muito cheias de coisas, mas com a vida vazia de sentido. A Quaresma vem nos lembrar que a vida não se sustenta só de pão, mas de sentido. Certa vez eu li uma reportagem que em alguns lugares do mundo, países ricos, pessoas ricas com grandes patrimônios estão fazendo casas simples, bem rústicas, nos seus campos para viver. Nós precisamos da beleza espiritual. E a beleza espiritual ela se dá em coisas muito simples. Às vezes você entrar numa grande mansão e num eremitério de São Padre Pio, você vai perceber que o eremitério, com as paredes rústicas, sem reboco, o piso de cimento queimado, aquele fogãozinho simples, aquela cama humilde, realmente traz para nós a noção da riqueza nobre. A nobreza de Deus, a riqueza de Deus na simplicidade das coisas. É assim que nós devemos fundamentar a nossa vida católica, na leitura da vida dos santos, porque os santos viveram isso e deixaram isso escrito para que nós possamos aprender com eles. Uma Santa Teresinha da Vida, um São Jerônimo, e grandes santos como Santo Antônio, São Francisco de Assis, São Benedito Negro e tantos santos que simplificaram tudo, fazendo que ao seu redor existisse a nobreza, a pobreza nobre, a simplicidade. Talvez você que esteja planejando construir uma casa de milhões, quem sabe uma casa mais simples, mais rústica, com mais senso de simplicidade, poderá preencher melhor o seu coração. Eu fico pensando, os empresários católicos que fazem tantos condomínios, por que não fazem capelas nos condomínios? Por que não destinar uma capela, não ecumênica, capela católica, conversar com o bispo, com o pároco do seu lugar, fazer uma capela dentro desses condomínios
condomínios com milhares de pessoas, não tem um sinal religioso, essas casas tudo quadrada, sem nenhuma referência ao infinito, ao sobrenatural, tudo muito sofisticado e ao mesmo tempo cansativo. Por que não pensar nossas casas também a partir da arte sacra? Por que não procurar um arquiteto sacro e encomendar sua residência como uma residência católica? Com espaço de oração, com espaço para as imagens, com espaço para sinais católicos religiosos que ajudam a orar. A gente pensa nos bares da nossa casa, a gente pensa na mesa, na sala de jogos, naquilo, e esquece que a casa precisa ter um centro, que é Cristo. A casa católica precisa ter um centro, que é Cristo. Isso é importante a gente pensar nisso. Nossas casas precisam evidenciar a nossa fé. Eu preciso entrar na minha casa e sentir que ela me ajuda a rezar, me ajuda a lembrar das coisas. Outro dia mesmo dava uma bênção num apartamento de um casal muito amigo, nosso benfeitor. Fizeram uma capela maravilhosa no centro do apartamento. São pessoas de posse, pessoas que ajudam muito a igreja, que Deus deu a graça de administrar tantos dinheiro e dar tantos empregos, mas o Cristo é no centro. Uma capela maravilhosa, onde o casal, onde a família reza. Não tem um sacrário, porque não pode colocar o Santíssimo na casa de leigos. Mas é uma capela distinta, com imagens muito bonitas, com um ambiente realmente pensado para a oração no centro da família. A Quaresma nos traz isso. A gente precisa voltar ao essencial, a retomar a oração com serenidade, reconciliar-se com Deus, com os irmãos, rever escolhas, mudar atitudes. Não se trata de fazer muitas coisas, mas de fazer o necessário. Um passo de cada vez, um começo possível. Então, hoje nós vamos receber as cinzas e o convite à conversão é dia da gente decidir e colocar no coração: não quero passar por este tempo como se fosse qualquer outro. Quero me deixar converter. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 6, de 1 a 6, 16, 18. Jesus ensina: guardai-vos de praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Dizia ainda: quando orardes, entra no teu quarto e reza em segredo. Sobre o jejum ele orienta: quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste. E conclui: teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Meus irmãos, a conversão verdadeiramente acontece no segredo do coração. Hoje, iniciando esse tempo favorável, tempo de conversão que é o nosso período quaresmal, não desperdicemos a graça de Deus. Um abraço muito especial para você que vai ser batizado na vigília de Páscoa. Deus seja louvado por isso. Que o Espírito Santo encha seu coração de paz e que nós tenhamos uma quaresma muito profunda. Um tempo pascal, uma Semana Santa extremamente profunda. E com a graça de Deus transformando nossas vidas a cada segundo da nossa existência. Abençoada e feliz e santa quaresma para você e sua família. Vamos à nossa oração em espírito, aqui orando todos juntos. Senhor Jesus, iniciamos este tempo santo da quaresma com um desejo sincero de conversão. Rasga o nosso coração endurecido, tira de nós a superficialidade e devolve-nos o essencial. Ensina-nos a jejuar do pecado, a rezar com verdade e a amar com generosidade. Que este tempo, Senhor, seja para nós caminho de cura, de reconciliação,
de vida nova. Abençoa os doentes, os que estão tristes, os que não poderão ir hoje à igreja, mas que eles possam receber as cinzas também dos seus parentes, que vão trazer as cinzas lá da igreja e colocar nas suas cabeças. Que nós tenhamos uma quaresma de libertação. São José, valei-nos, conduz-nos na fidelidade, neste tempo de graça, de perdão, de amor e oração. Que Santo Padre Pio nos ajuda a pedir sempre: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, venha sobre nós a bênção de uma quaresma restauradora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz e santa quaresma para você e para todos nós.